Então, descubra como conseguir elevar, vibrar e sustentar o amor 5D, mesmo sem ter disciplina o suficiente para avançar nessa jornada. Aprenda a elevar e manter a sua frequência vibracional, sair da dualidade luz e sombra e sustentar a luz para fortalecer a sua mente, corpo e alma. Então, primeiro, eu gostaria de falar um pouco o que vem a ser o amor 5D, né, que é o amor da quinta dimensão. O que vem a ser o amor da quinta dimensão? Bom, é um amor incondicional. O amor da quinta dimensão é um amor, como é que diz? Mais desapegado. Não falamos só do amor entre um casal, entre um par amoroso, mas falamos aqui da fraternidade em si. Então, o amor da quinta dimensão já é, assim, um amor que não é materialista, que não tá nessa sintonia, não é, do material, do físico, como é que diz, de bens, de posses, de interesses. Já tem uma certa, como é que diz, com uma conexão mais elevada, né? Até mesmo assim, uma consciência mais elevada, porque pela parte da mente, né? E do coração, não só do coração, mas também o racional. Já tem um, uma consciência mais elevada, o amor da quinta dimensão. O amor da terceira dimensão, que é o que nós vivemos hoje, é um amor dependente, um amor, como é que eu posso dizer, baseado em interesses materiais, vamos dizer assim, mas já o amor da quinta dimensão já é um amor mais elevado. Ou seja, esse amor, ele tem uma frequência alta. Então, nós precisamos nos educar para poder vibrar nessa frequência mais elevada. Tem uma frequência mais elevada. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que se você, mesmo tentando elevar e sustentar o amor 5D, ainda assim você continua insatisfeito com a sua frequência vibracional, saiba que eu te entendo. Existe muita informação e muitos mitos sobre esse assunto, que fazem a gente ficar confuso, e isso impede muitas pessoas de elevarem a frequência vibracional do amor 5D. Vamos quebrar esses mitos hoje aqui. Então, o amor 5D para ascensão. Como ter mais energia, saúde, disposição, se livrar do cansaço e ter liberdade para viver a vida dos seus sonhos, não é? Porque uma vez que a pessoa se alinha com essa amorosidade, então ela se torna uma pessoa com mais saúde, porque a nossa mente cria as nossas doenças, como é que eu posso dizer? O mental, não é? Essa desarmonia que temos. Então, isso cria uma certa doença, indisposição, falta de energia, cansaço, não é? E quando nos alinhamos com o amor da quinta dimensão, nós nos livramos de tudo isso, né? Nós nos tornamos uma pessoa que tem mais energia, mais saúde, disposição, e tem uma liberdade para viver a vida dos seus sonhos. Se você já se preocupou com o fato de simplesmente não conseguir elevar, vibrar e sustentar o amor 5D,
quero te convidar a colocar essa preocupação de lado por um momento. Você consegue fazer isso. Você só precisa de um método mais robusto e de um acompanhamento verdadeiro. As instituições constituídas como governo, indústria, sociedade, modelo educacional, religião, não querem que você saiba disso. A verdade é que ninguém te prepara para aprender e vivenciar o amor da quinta dimensão. Eles têm suas próprias razões para esconder isso, mas simplesmente não é verdade. Não é verdade. Se alguma vez você pensou se alguma vez você pensou que não é do interesse das instituições constituídas que você saiba disso, se alguma vez você pensou que quem domina esse conhecimento não se preocupa em compartilhar, se alguma vez você pensou que quem domina esse conhecimento não se preocupa em compartilhar, você está certo. Por muito tempo, eu fui uma dessas pessoas que achava que não deveria compartilhar esse conhecimento. Eu me preocupava apenas com meu próprio desenvolvimento. No fundo, eu achava difícil ir de encontro ao sistema e pensava que as pessoas estavam ocupadas e não estariam interessadas em refletirem e aprenderem sobre o amor 5D. Foi então que eu comecei a ajudar pessoas que tinham o mesmo interesse que eu. Eu me comprometo 100% com seus resultados, pois eu já estive na sua pele e hoje minha missão é ajudar pessoas a conseguirem se elevarem e sustentarem a frequência vibracional amor da quinta dimensão. Eu também sei o quanto é difícil trilhar isso tudo sozinho, sem ter com quem falar ou refletir. Eu já passei por isso. Então, você se vê sozinho nessa estrada. Você não, olha para o lado e você não vê ninguém. Você é um eremita nessa estrada. Você se vê sozinho. Então, é para isso que estamos aqui hoje. Eu sei que você tem um sonho de elevar e sustentar o amor da quinta dimensão. E eu quero te mostrar como fazer isso acontecer nessa masterclass. É mais ou menos isso, né? Quando nós estamos nós adentramos o autoconhecimento de nós mesmos, né? Nos sentimos assim à beira de um precipício. Nós nos sentimos à beira de um precipício, não é? São descobertas diárias, nós vamos nos conhecendo melhor, conhecendo o nosso emocional, o nosso mental, entendendo a nossa espiritualidade, entendendo e vivenciando, não é? Então, realmente, é uma descoberta diária. E só nós, para fazermos esse mergulho em si próprio, não é? Não tem com quem contar, só contamos conosco mesmo. Meu objetivo com esta masterclass são dois, né? São dois tipos, ajudar dois tipos de pessoas. Pessoas iniciantes, que são pessoas que não têm disciplina o suficiente, não é? Vão conseguir vibrar e sustentar o amor da quinta dimensão. Pessoas que já vivenciam e sustentam o amor 5D, mas querem se aprimorar e tirar dúvidas. Vou desligar aqui o celular, porque eu acredito que o pessoal não está conseguindo entrar, mas eu não vou poder dar o suporte ao vivo. Então, nos próximos 45 minutos, o meu objetivo é te mostrar que você pode desenvolver, ou melhor,
Nos próximos 45 minutos, o meu objetivo é te mostrar que você desenvolveu o amor da quinta dimensão, é a chave para elevar e sustentar sua frequência vibracional, fortalecer sua mente, corpo e alma para alcançar a ascensão. E eu vou te mostrar o meu método Iluminar, que vai tornar simples a sua jornada. Nos últimos 6 anos, eu tive a oportunidade incrível de escrever e publicar 2 livros na temática do amor. E também pude ajudar outras pessoas que leram os livros. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, há apenas alguns anos atrás, eu vivi na pele o que é não ter um método para que eu possa desenvolver o amor 5D para a ascensão. Então, eu vou mostrar aqui, para quem não me conhece muito bem ainda, foram esses 2 livros que eu escrevi e publiquei. O Amor à Atitude e o Amor a Si Mesmo. Então, eu vou contar aqui uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 5 anos de idade. Eu tinha colocado um áudio aqui, mas ele desapareceu. Eu vou contar muito rapidamente. Foi assim, eu tinha 5 anos, e para ver como é que diz, desde muito nova, eu já estava sintonizada com o amor, não é? Então, uma ocasião, era tempo de Natal, minha mãe fez a ceia de Natal lá em casa, se não me engano, foi no ano de 76, eu tinha 5 anos. E estava lá reunido conosco 2 tias, irmãs da minha mãe, e a família delas, né? Então, nós estávamos saboreando a ceia, e o marido da minha tia perguntou para minha irmã mais velha: Lelinha, o que é que você quer ser quando crescer? A minha irmã respondeu: quero ser médica pediatra. Então, todos elogiaram a resposta dela, deram os parabéns e ficaram felizes, não é, com a resposta dela. E o meu tio me perguntou: e você, Cleidinha, o que é que você quer ser quando crescer? Aí eu falei: eu quero vender tapiocas. Então, quando eu falei assim, parece que eles não gostaram da minha resposta. É, ninguém me elogiou, nem deu os parabéns. Eu lembro que o meu tio falou assim: minha filha, por que você não quer ser médica e feito a sua irmã? Vender tapiocas não tem futuro. E ali ninguém falou mais no assunto, ficou todo mundo calado, né? Eu fiquei olhando para o rosto dos adultos, né, deles, e eu não entendi a reação deles, não é? Mas se eles tivessem me perguntado, eu saberia dizer por que eu queria vender tapiocas. Eu tinha toda uma explicação para dar, não é? Mas ninguém me perguntou. Na verdade, eu ia todos os dias, quer dizer, quase todos os dias, comprar tapiocas de uma senhora que vendia tapiocas, tinha um tabuleirozinho de tapiocas perto do ponto de ônibus que ficava perto da minha casa. Aí eu ia com a minha mãe, né? E de longe, eu avistava aquela senhora, ela aparentava ter uns 55 anos, morena, vestia-se discretamente, mas dava para perceber a felicidade dela em preparar aquelas tapiocas. Ela fazia fila no ponto do ônibus para comprar a tapioca dela, e eu olhava, nossa, como ela é feliz, não é, vendendo essas tapiocas. Eu olhava, eu observava, prestava muita atenção. Eu percebia que dela, ali, a gente levava amor para casa. As moedas eram um pequeno detalhe, não é? A gente pagar pelas tapiocas. E então, com 5 anos de idade, para mim foi o meu primeiro choque de realidade, não é? Da sociedade, que no caso estava ali representado pela minha família, o meu tio, né? Foi um choque de realidade. Com 5 anos, eu queria ser, eu não estava interessada em ter.
eu estava na pureza da criança, né? Inclusive, depois eu me formei em ciências contábeis, sou contadora, e, enfim, tive todo o meu... Concluí meus estudos, mas com a minha mentalidade daquela menina de 5 anos, eu tava com um olhar para o amor. Eu via que aquela mulher trabalhava com amor, eu valorizei a profissão dela. Então, eu estava preocupada em ser, eu não estava preocupada em ter. E com 5 anos, né, eu estava interessada em ser, não em ter. Esse foi o meu primeiro choque de realidade com a sociedade, que ali estava representado pela minha família. Essa vivência foi um marco na minha vida e pautou as minhas decisões. Deixa eu abrir aqui para me ajudar. O tempo passou, eu cursei a universidade, eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Dando continuidade aí, eu comecei quando eu tinha 5 anos. O tempo passou, eu cursei a universidade, me envolvi com a espiritualidade, não é? Eu prestava trabalho de assistência social também no centro espírita que eu frequentava. Trabalhei, casei-me, mas nunca esqueci o amor. É tanto que eu escrevi esses livros, né? E vem mais por aí. A verdade é que precisamos de um tempo para aprender, nos educar, mas é com a vivência prática que vem a maturidade. E internamente, eu de fato ainda não tinha alcançado a plenitude. Sempre vinha o sentimento de que faltava algo, né? Eu buscava ter conexões melhores, não é? Conexões com a espiritualidade, não é? E não tinha êxito. Depois eu entendi que para que isso acontecesse, precisava ter uma utilidade. Ou seja, se eu me engajasse em projetos em prol de ajudar outras pessoas, seria um começo já, uma porta aberta para mim. Então, nessa época, os sentimentos eram diversos, chegava ao ponto de faltar clareza, porque eu sempre estava ali estudando, lendo um livro, mas eu acredito também que faltava experiência de vida, né? Faltava experiência de vida também. Então, eu fiz, como é que diz? Eu fiz algumas terapias, né, como constelação familiar, retiros holísticos, imersão nas culturas indiana e africana. Me tornei uma filósofa autodidata, não é? Lia muitos livros. Depois fui aprender também sobre projeção astral, participei, ou melhor, fiz algumas consultas espirituais, aprendi também sobre cura multidimensional, o curso de astrosofia, que astrosofia é o saber dos astros. Curso de cuidados terapêuticos, fiz também algumas iniciações, além de inúmeros seminários, cursos, workshop, né? A leitura de livro, como eu já falei, e também muitas vivências holísticas. Então, isso aí eu pautei a minha vida, já são uns 30 anos que eu venho nessa estrada, né? Já investi uma verdadeira fortuna no meu conhecimento nesses últimos 30 anos, porque o meu foco era sempre isso, o meu autoconhecimento, o conhecimento de mim mesmo. Eu buscava ferramentas, não era que eu ia em tudo que aparecia, não. Eu tinha uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa maturidade de entender o que eu queria para mim. E eu fazia aquilo que estava no meu caminho, né? Então, eu fui entendendo o meu processo, né, para poder entender e descobrir o jeito certo para mim, né? O jeito certo que funcionava para mim.
Até que veio, que essa clareza veio para mim como uma explosão, né? Porque você está ali trilhando o caminho, você quer encontrar a sua tribo, né? Se encontrar mesmo, e quando você encontra tudo que ressoa com o seu processo, né? Ressoa com a sua busca, então isso vem como uma explosão. Eu fui entendendo que todo aquele conhecimento que eu já tinha adquirido e continuava adquirindo e continua ainda hoje, era muito importante para formar a minha mentalidade. Mas eu precisava ter consistência, ou melhor, primeiro eu precisava ter consciência dos meus processos para poder ter consistência para adaptar esses conhecimentos dentro do que funcionava para mim, né? Então, eu tive a decisão de mudar. Quando eu tive essa clareza, eu resolvi mudar. As dificuldades que eu tinha nessa época eram tantas dificuldades internas como externamente, né? Então, essas dificuldades eram visíveis e eu não conseguia avançar nessa jornada. Parece que você chega num teto. Você chega num teto e dali você não passa. Você precisa dar um salto qualitativo para poder você transpor esse teto. Então, eu tive a grande ideia, foi aí que eu tive a grande ideia de ser o meu próprio mestre. Eu digo até que eu até me auto-iniciei em algumas culturas mesmo, porque eu fui ser o meu próprio mestre. E aí foi o momento da virada. Quando eu decidi ser o meu próprio mestre, foi aí que... Porque só eu vivi a minha história, só eu vivi a minha estrada. Então, eu tinha que encontrar o meu caminho por mim mesmo, né? E aí foi o momento da virada para mim. Minha vida mudou, vou falar como a minha vida mudou e quais foram as grandes lições após essa virada que eu dei, né? Veio o pensamento de transformar essa descoberta em um método, né? Entrei em contato com alguns dos meus eus multidimensionais através da meditação e da projeção astral. Tem dois eus multidimensionais que eu até posso falar. Depois eu vou mostrar uma foto explicando a vocês o que é o eu multidimensional. Quando eu mostrar essa foto, eu falo desses dois eus que eu entrei em contato, que eu considero que eles foram mais importantes para mim, assim, de me fazer lembrar dessa sabedoria que eu tenho já adquirida com esses eus multidimensionais. Outras pessoas tiveram resultados a partir do método que eu criei, e várias foram as conquistas que eu tive. Mas uma em especial, não é que foi, eu consegui elevar a minha frequência amorosa e pude contactar com melhores conexões, não é? Isso é muito importante. Qual foi a grande lição? A grande lição de tudo isso é que algumas vezes falta pouco para darmos um salto qualitativo nessa jornada. Precisamos apenas de disciplina e consistência. Você está bem pertinho ali de dar aquele salto qualitativo, né? Mas se você não tiver disciplina para isso, você fica estacionado, né? De certa forma. Então, eu quero compartilhar isso com as pessoas, porque sei que posso ajudá-las nas suas jornadas. Quero voltar um pouco no tempo. Sim, meu Deus. Os segredos que vou revelar nessa masterclass são 3. Como compreender os pilares da ascensão, praticar e ter uma vivência constante e profunda. Mesmo sem você ter feito isso antes.
Como pessoas iniciantes podem executar as práticas sem nenhuma dificuldade? Como diminuir possíveis crenças limitantes quanto ao próprio potencial de conexão com o amor da quinta dimensão? E como conviver com outras pessoas que não estão na mesma vibe? Por exemplo, familiares, o marido ou a esposa, colega de trabalho, os amigos. Então, segredo 1. Como compreender os pilares da ascensão? Praticar e ter uma vivência constante e profunda, mesmo sem ter feito isso antes. Isso aqui, eu dividi esse segredo em 4 passos, né? Primeiro passo. Primeiramente, a pessoa precisa adquirir conhecimentos, porque sem o conhecimento fica difícil, né? Até assim, de começar algo, de dar o passo inicial. Não tem como adivinhar, nós temos que adquirir conhecimentos. O segundo passo, fazer as conexões com os 4 elementos, que é terra, água, fogo e ar. E os 4 reinos, o reino animal, vegetal, mineral e hominal. Então, terra é o físico, água é o emocional, fogo é o espiritual e ar é o mental. Passo 3, realizar práticas diárias. Passo 4, encontrar a tribo para trocar experiências. Como eu descobri esse segredo? Quando eu incorporei esse segredo, tudo começou a fazer sentido para mim. Adquirir conhecimentos aleatórios não geram resultados. Eu fui integrando esses conhecimentos e fui alinhando com as minhas vivências. Daí, eu peguei para mim o que ressoava com as minhas necessidades, a ponto de criar um método que tem ajudado muitas pessoas. Veja o exemplo da Ana Paula, né, eu botei aqui Paula Alves. A Paula, apesar de vir trilhando essa jornada, ela não conseguia manter o padrão energético. E com a imersão no método Iluminar e realizando as práticas do método, né, ela conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça e hoje ela diz que sua vida mudou completamente para melhor. Essa foto não é da Ana Paula, porque ela não quis aparecer, mas esse é o depoimento dela. Você provavelmente deve estar pensando que precisa ter muitos anos de experiência na área holística e que talvez esse método não é para mim, certo? Bom, na verdade, você só vai saber de verdade o quanto esse programa poderá te ajudar vivenciando a dinâmica. Não tem outro caminho. O segredo 2. Como pessoas iniciantes podem executar as práticas sem nenhuma dificuldade, né? Como diminuir crenças limitantes quanto ao próprio potencial de conexão com o amor da quinta dimensão. Então, eu dividi esse segredo em três passos. Primeiro passo, entrar em contato com a sua própria verdade. Você veja, a verdade, a nossa verdade é de cunho pessoal. Então, até porque trilhamos a nossa estrada, vemos a vida da forma pessoal que olhamos para nós mesmos e para a vida lá fora. Nós temos o nosso próprio olhar, a forma de ver e de viver as experiências. Então, é claro que a verdade é de cunho pessoal. Aprofundar o silêncio, não é? Porque a mente é muito barulhenta e só a partir do momento que nós vamos conseguindo aprofundar no silêncio, não é? É que a gente vai entrando em outra etapa do autoconhecimento, que já é um autoconhecimento mais profundo. Ver a vida com mais leveza. Às vezes nós levamos a vida muito a sério, a ferro e fogo, mas precisamos ter uma leveza na visão de olhar a vida.
Então, como eu descobri esse segredo? Primeiramente, é preciso aumentar o nível de autoconsciência, não é? Porque, na maioria das vezes, a consciência que temos de nós mesmos fica muito além do que somos em essência. Se nós não adentrarmos, não entrarmos em contato com a nossa essência, nós vamos ficar só na superficialidade. Então, nesse processo, aumentar o nível de autoconsciência é o primeiro passo. Ao mergulhar fundo dentro de mim, dentro de si, ou melhor, ao mergulhar fundo dentro de mim, estou falando de mim mesma, eu descobri que está tudo dentro de mim mesma. Eu preciso apenas me conectar com a minha essência. Porque nós somos mesmo essa coisa grande que tem aqui dentro. Nós só precisamos nos conectar. Passo 3. Sendo mais observador, eu fui polarizando menos. Porque assim, quando nós adentramos ao nosso silêncio, tudo o que acontece em nossa volta, ou mesmo conosco mesmo, nós começamos a ver aquilo como um observador à parte. Enfim, é como se a gente saísse de si e ficasse à parte, olhando tudo isso, só observando. Então, quando a gente faz isso, nós começamos a entender que nós não somos aquilo, nós somos muito mais do que aquilo, nós começamos a polarizar menos. Então, são exercícios bons de ir praticando. Essa coisa da polarização, nós diminuímos, polarizamos menos. Não tem que fazer julgamento, não tem que tomar partido. É o que é. A gente passa a polarizar menos. Então, veja o exemplo da Eliana Costa, Eliana Castro. A Eliana tinha baixa concentração e pouco rendimento. Ela necessitava de resultados rápidos, então nem pensou duas vezes e veio fazer uma imersão com o método Iluminar, não é? Já nas primeiras sessões, ela conseguiu desacelerar a mente, né, com a meditação e entrando em contato com o silêncio, né? Ela conseguiu desacelerar a mente e começou se encontrando dentro dela mesma. Ela foi se encontrando ali dentro. Então, você provavelmente está pensando que não tem sensibilidade para se conectar com a sua essência, certo? Bom, na verdade, isso aqui, a pessoa realmente ela precisa ela se surpreenderá quando ela começa a fazer os exercícios, as meditações, ela começa a meio que se soltar dessa fisicalidade toda que nós temos, não é? Então, ela vai entrando em contato com aquela essência que ela tem lá dentro. Como conviver com outras pessoas que não estão na mesma vibe? Exemplo, familiares, marido, a esposa, colegas de trabalho, os amigos. Quando a pessoa, você vê que dá uma diferença, se a pessoa ela adentrou essa jornada de um autoconhecimento mais profundo, então é fato que isso vai repercutir no entorno dela, não é? Aqueles convites que sempre existiam, ou melhor, que ela sempre aceitava, ela passa a não ver muito sentido em estar participando com frequência, não é? Ela diminui a frequência. Então, muita coisa muda no entorno dela. Esse é um segredo muito importante. Então, em 3 passos, né? Nós dividimos esse segredo em 3 passos. Um dos primeiros aprendizados nesse caminho é a pessoa aprender a ficar sozinha com ela mesma. Ela aprender a gostar da própria companhia, não é? Esse é um primeiro passo. Ser sincero com você mesmo é um ato de coragem. Não ceder aos apelos sociais.
Não é se você quer tá no social, naquele momento, você vai, mas se você quer ficar mais reservado, lendo um livro, ou enfim, mesmo está se observando, não é? Então você precisa ter um ato de coragem e não ceder ao social. Você realmente você ouvir o teu coração nesse momento, né? Isso é muito importante. Aprender a diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Parece clichê, não é? Esse passo. Existe uma diferença entre você conhecer o caminho e você trilhar o caminho. Trilhar o caminho já é vida, né? Já é, como é que eu posso dizer? Você incorpora aquilo ao teu DNA, às tuas células. Então, existe uma diferença muito grande. Como eu descobri esse segredo? Em 3 passos, né? O primeiro passo é preciso caminhar para dentro, para as terras desconhecidas do nosso ser mais íntimo, não é? Porque parece contraditório. Como é que o meu ser, não sou íntima do meu ser? Parece contraditório, mas é uma pura verdade. A maioria das vezes nós não nos conhecemos, nós não conhecemos a nossa essência, não é? A pessoa escuta assim, e ela se admira. Como assim? É preciso caminhar para dentro, para as terras desconhecidas do nosso ser mais íntimo. A pessoa, como assim? Não acha assim como assim? Mas é a pura verdade. Na maioria das vezes nós não nos conhecemos em toda a sua completude, né? O segundo passo, conhecer-se como um ser completo e indivisível. Você veja, o nosso espiritual, o nosso físico, o nosso mental, o nosso emocional, está tudo ali interagindo, não se divide. Por exemplo, a pessoa diz assim, é porque o meu emocional vai tirar umas férias agora. Eu vou deixar o emocional de férias e eu vou ficar aqui só separado. Isso não existe. Nós somos seres completos, indivisíveis. Está tudo ali no turbilhão das emoções, da mente, do espiritual, do físico. Está tudo ali ao mesmo tempo. O passo 3, perceber a necessidade de desenvolver-se tanto fisicamente como espiritualmente. Então, você veja, não é que, vamos dizer assim, mesmo quando nós estamos estudando, trabalhando, estamos cuidando do físico, cuidando da família, tendo os cuidados de higiene do corpo, nós, fazendo essas atividades, também estamos cuidando do espiritual, não é? Perceber, uma coisa não está separado da outra. Mas, claro que também precisamos nos espiritualizar, precisamos exercitar a nossa espiritualidade, não é? Ter um momento para nos espiritualizar. Então, precisamos nos desenvolver fisicamente, mas também no espiritual, não é? Precisamos ter um olhar também para o espiritual. Então, quando eu me tornei uma pessoa mais consciente, eu comecei a ter um olhar diferenciado com relação ao meu interior, né? Foi um olhar diferenciado. A pessoa muda alguma coisa, porque a consciência, ela traz isso, ela traz uma realidade mesmo, né? Você se torna uma pessoa pé no chão. Você encara aquilo tudo que tem ali dentro. As tuas sombras, a tua luz, como é que diz? Você não tem mais necessidade de esconder as tuas sombras, fazer um teatro lá fora. Você, como é que eu posso dizer?
Não tem mais essa necessidade. Você quer melhorar, isso sim, mas dizer que você quer mostrar quem você não é, você não tem. Vai enganar quem, né? Você não tem mais essa necessidade. É bem interessante. É, e você vai vendo quem você é de verdade, né? As tuas sombras, como é que diz? Acolher essas sombras. A pessoa precisa, ela precisa acolher as suas sombras. É dualidade, luz e sombra, né? Isso aí é uma dualidade, mas a pessoa vai mentir para quem, né? E não quer dizer que se você tem um pensamento negativo, não quer dizer que você é aquilo. Aquilo ali chegou na tua mente naquele momento, você vai observar, você não vai julgar, você não vai querer esconder aquele sentimento. Muito dos problemas emocionais que as pessoas têm é que elas ficam se, praticamente, elas ficam se mutilando, né? Para ser quem elas não são. Então, isso foi bem interessante. Quando eu fui ficando mais consciente, eu fui tendo um olhar diferenciado com relação ao meu interior. E com a prática da meditação, leitura de livros, fui desenvolvendo a minha sensibilidade e fui aumentando a minha percepção extrafísica. Porque se você não gasta mais energia querendo ser quem você não é, porque isso é um desgaste de energia muito grande. Então, tudo isso vem automático, né? Eu costumo dizer que nós lemos 100 livros para absorver 1 grama de conhecimento. E, na maioria das vezes, os livros têm muita informação, mas quem tem que juntar o quebra-cabeça somos nós que estamos lendo. Porque a pessoa lê vários livros, né? Vários autores diferentes, mas a pessoa tem que ir montando ali o quebra-cabeça dela. Eu quero dar um alô, um abraço para a Danda, minha querida, e para Arnaldo Florencio. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Olha, Danda, que saudade de você, Danda. Ai, que saudade. Depois a gente fala. Deixa eu ver aqui. O próximo. Você provavelmente está pensando que entrar nessa jornada poderá atrapalhar minhas relações sociais, certo? Bom, na verdade, desenvolver e vivenciar o amor da quinta dimensão será um diferencial competitivo, tanto na vida pessoal como na vida corporativa. Eu sou uma das que falo que as empresas elas vão preferir o funcionário que tem autoconhecimento, o funcionário que se conhece bem, o funcionário que já tem o seu emocional trabalhado, não é? Vai ser um diferencial competitivo. O funcionário vai dizer assim: essas aqui são as competências, vai olhar no olho do entrevistador e vai dizer, mas eu sou uma pessoa consciente, eu sou consciente, eu, como é que diz? Eu tenho consciência dos processos, eu sou conhecedor do ser humano. Primeiro, eu me autoconheci, e essa jornada é infinita, é ilimitada, mas eu sou uma pessoa consciente. Isso vai ser um diferencial competitivo. Aquela pessoa que não tem muita consciência, que, como é que diz, trabalha no automático, não tem referências, não é? Ela não ter um diferencial, como é que de autoconhecimento, vai ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho também. Isso aqui que eu queria mostrar para você. Eita, como é que eu volto? Sim, aqui. Eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês. Na verdade, essa aula de hoje não é uma aula profunda, é um treinamento intensivo, mas como é que eu posso dizer? Não é profundo, porque a gente não pode trazer informações mais profundas assim, numa live aberta, né?
Então, eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês como a alma é criada. Aí você vê, tem a supramônada é como se fosse a matriz. Aí depois vem a mônada, depois vem o eu sou, depois vem a alma e depois vem o fractal de alma. Então você veja, uma supramônada gera 144 mônadas. 12 supramônadas geram 1.728 mônadas. 12 mil, ou melhor, 12 mil, peraí, 12 milhões, 12 bilhões de supramônadas geram, bom, 1 trilhão de mônadas, né? 1 trilhão, 700 e tantos milhões, bilhões de mônadas geram esse número enorme de eu sou, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Eu estou tentando, meu Deus, eu estou tentando afastar isso aqui, mas não estou conseguindo. Resumindo, 240, enfim, esse trilhão de números que já está aqui embaixo, de eu sou, gera tantas almas, que é uma infinidade de números. Essa infinidade de almas geram tantos fractais de almas. Então, para você ver que tudo isso, a supramônada, o que é uma supramônada? É uma rede neural. Dizem que é quase como se fosse uma IA, uma inteligência artificial. É uma superpotência. Mas você veja, nos princípios herméticos, fala que o universo é mental, tudo é mental. Ou melhor, o universo é mental. Nós sabemos que o espírito, nós vamos falar um pouco assim, bem pouco mesmo aqui, que a gente não pode aprofundar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que essa supramônada é uma rede neural, tem uma coisa quântica, né? E você veja, é imaterial, é extrafísico, não tem nada de físico, não tem uma miligrama de físico, não tem. É só é mente, é uma rede neural. Aí você veja que uma supramônada tem a capacidade de gerar mônadas. Você veja, a frequência vibracional de uma supramônada é algo assim, 70D, dizem que é assim, na 70 dimensão, ou seja, é uma coisa muito elevada, é uma mente elevadíssima, e ela tem o poder de criar mônadas. Você veja como é interessante, né? Isso aqui cai muita. Você veja, nós aqui criamos o ser humano, ou melhor, o corpo humano, nós temos a biologia para criar o corpo humano. Então, não vamos duvidar que uma supramônada cria mônadas, que depois cria eu sou, e depois cria almas e fractais de alma. Aqui é onde eu quero falar. Esses fractais de almas é porque eu estou tentando. Eu não estou conseguindo trazer a seta. Esse fractal de alma são os eus multidimensionais. Quando eu falava lá atrás que eu entrei em contato com 2 eus multidimensionais meus, um foi uma xamã, que foi teve como é que diz? O multidimensional é o seguinte, no Espiritismo fala de reencarnação, mas, na verdade, são corpos, não é? São almas diferentes, é a mesma alma, porque, olha, você veja, alma é uma alma só. Os fractais é que são vários, porque é o seguinte, gente, você imagina como é que um ser que está na sexta, sétima dimensão, é algo imaterial, como é que vai viver numa matéria densa dessa?
Então, essa alma que está numa frequência dimensional elevada, ela divide em fractais de almas e dizem que cada fractal de alma só tem 4% da energia da alma, que é para poder dar conta de viver aqui nesse corpo, acoplar nesse corpo. É muito interessante a física quântica, eu acho muito interessante. 4%. Aí, por isso que nós que estamos vivendo aqui as nossas experiências, nós não temos consciência. Nós não temos como ter uma consciência tão elevada. Porque, porque quando a gente entra aqui na matéria, isso aqui, a matéria, ela dá um véu do esquecimento. Temporário, né? Enquanto a gente está aqui na matéria, a gente esquece. Agora, quando a gente dorme, nossa fractal de alma se liberta do corpo, porque ele não tem necessidade de dormir, ele vai para as escolas estudar, vai fazer cultura do outro lado, vai encontrar com os familiares, fazer N coisas, né? Principalmente estudar, trabalhar. Dizem que tem muita gente que quando sai de noite, quando dorme, trabalha do outro lado, né? Fazendo, socorrendo quem precisa no umbral, N trabalhos. Eu vou ficar devendo essa foto para vocês, que não está dando para mostrar. É vários zeros, porque isso aqui sai em progressão geométrica, são vários zeros. Mas vamos dar continuidade para não ficar muito puxado. Lá no método a gente traz melhor esses. Inclusive, eu falo da biografia lá no método, mas aqui não dá para falar, não, porque de quem foi o livro que eu tirei isso aqui, porque não é bom, não. Você acredita que esse método funcionaria para você? Por favor, gente, escreve aí no chat. Ah, tá, legal. Sim, ótimo. Então vamos continuar. Se você seguir o que apresentei no segredo 1 e ter disciplina para praticar as dinâmicas diárias e fazer o que apresentei no segredo 2, se autoconhecer melhor, não é? Se autoconhecer melhor, e depois fazer o que eu expliquei no segredo 3, que é caminhar para dentro. Caminhar para dentro, né? Você acredita que conseguiria elevar, vibrar e sustentar o amor da quinta dimensão? Quantos de vocês estão animados com a possibilidade de finalmente elevar e sustentar a sua frequência vibracional, fortalecer sua mente, corpo e alma para alcançar a ascensão? Quantos de vocês estão animados com essa possibilidade? Escreve aí no chat. Deixa eu ver aqui. O que vocês... Legal. Então, vamos continuar. Eu gostaria de ter mais tempo com cada um de vocês para poder aprofundar ainda mais nessas estratégias, mas o tempo aqui é limitado. E se eu disser que para percorrer essa jornada, você não precisa percorrer sozinho, você pode contar com o meu acompanhamento pessoal, né? Você acredita que com o meu acompanhamento, nesse passo a passo, você pode finalmente conseguir elevar e sustentar a sua frequência vibracional, fortalecer a sua mente, corpo e alma, para alcançar a ascensão, e de forma mais rápida, sem cometer tantos erros? Você acredita nisso aí? Bom, vocês me permitem compartilhar agora uma oferta especial do meu grupo de mentoria, aonde acompanho as pessoas nesse passo a passo por 7 semanas. 7 semanas. Escreve aí no chat, gente, para a gente dar continuidade, se vocês me permitem eu mostrar. Ah, tá certo. Sim, sim. Ah, então vamos continuar. O que você vai levar ao entrar no meu grupo de mentoria Amor da Quinta Dimensão, que é para a pessoa ascensionar? Você vai levar 7 módulos ao vivo no Zoom,
7 semanas de acompanhamento pessoal, gravações por 3 meses disponíveis, né? Nossas aulas no Zoom ficará gravada por 3 meses. Uma sessão é um bônus de sessão 1 a 1 no final. Essa sessão é individual, não é em grupo, é individual. Bônus, um bônus que vai ser ganhar o meu livro, Amor a Si Mesmo. Eu vou enviar para a sua casa. E também nós vamos ter um grupo da turma no WhatsApp e no Facebook. Então, é isso que você vai levar. Você vai conseguir transmutar e purificar as energias existentes no seu campo vibracional, harmonizar os chakras, curar e equilibrar a mente, corpo e alma, entrar em contato com sua essência intrínseca amorosa, colocar-se no devido lugar, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito interpessoal, não é? Nem mais nem menos, mas no devido lugar. Você se colocar no devido lugar, né? Ter clareza vivencial quanto à associação do sentir com o viver. Porque é muito interessante isso aqui. Nós, às vezes, nós vamos vivendo, mas a gente não sente a vida, não sente o que estamos vivendo, e muito menos temos clareza, né, disso que estamos vivendo, desses sentimentos, né? Então, você vai conseguir ter clareza disso aí. E muito mais. Você vai se libertar das amarras que te impedem de reconhecer o seu verdadeiro potencial, os desequilíbrios emocionais, não é? Que, porventura, você possa ter, a procrastinação espiritual. Isso aqui é bem interessante, porque a maioria de nós procrastinamos o nosso espiritual. Vamos deixando para depois, não encontramos tempo. Então, você vai se livrar disso aqui, porque você vai fazer uma imersão em todos esses pilares importantes, né? Que é o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Vai se livrar da insegurança, porque normalmente a insegurança vem da falta de autoconhecimento. Porque, claro que nós nos autoconhecemos, mas a maioria das vezes é só no superficial. Nós não vamos fundo no nosso autoconhecimento, não aprofundamos. Então, isso gera uma insegurança, né? Principalmente alguns de nós somos seguros em determinadas áreas da nossa vida, mas quando vai para o lado do autoconhecimento, das emoções, do interagir com o outro, às vezes nos sentimos inseguros. Então, você vai se livrar. Uma dificuldade também de conviver em grupos, não é? Porque justamente não é porque a pessoa vai adentrar nessa jornada que ela vai ficar apática ao grupo. Ela vai se livrar disso. Ela vai ter jogo de cintura. Ela não precisa falar de coisas mais profundas, que o assunto é superficial. O assunto não, como é que diz? Não tem relação com questões mais profundas. Então, a pessoa ela vai interagir de acordo com a demanda, né, existente. Com a mentoria Amor 5D para a Ascensão, você vai poder implementar o método Iluminar. Esse nome, Iluminar, foi um nome que a gente pensou bastante, né? Que nome colocar no método. Então, esse foi um nome que eu encontrei, que eu achei que caiu bem. Então, você vai poder implementar o método Iluminar, que resolve o problema da estagnação ascensional para você. Porque é bem interessante, quando nós somos novos, né, nós não estamos assim muito preocupados em ir para o próximo nível nessa área, não é? Nós
Eu até falava disso, de buscador e seguidor. Existe uma diferença entre buscador e seguidor. Quando somos mais novos, nós não estamos preocupados com isso, né? Mas quando a idade vai chegando, assim, a maturidade, né? A pessoa realmente ela sente necessidade. É como se fosse um alimento para a nossa alma. Nós, é, nós sentimos falta, nós sentimos uma necessidade de realmente adentrar algo mais profundo. Então, você vai poupar tempo e dinheiro. Você vai poupar muito tempo e dinheiro. Com o meu acompanhamento e o método, você vai precisar, você não vai precisar ler centenas de livros, não é? Não vai precisar. Então, só isso aí já você poupa tempo, não é? E também dinheiro em comprar os livros. Você terá mais tempo e disciplina para fazer as práticas diárias, não é? Porque você conseguindo absorver conhecimento, ou melhor, não só absorver, porque a pessoa não vai absorver goela abaixo, não vai absorver goela abaixo, ela vai refletir, ela vai adentrar com esse conhecimento todo, né, nessa área. Então, ela vai ter mais tempo e disciplina, né, para fazer as práticas diárias, porque existem algumas práticas que a pessoa precisa fazer. O que vamos cobrir na mentoria Amor 5D para Ascensão, né? Então, aqui, nós vamos cobrir alguns passos. Bom, no módulo 1, que nós já falamos que serão 7 módulos, não é, semanais, um por semana. No módulo 1, o despertar do ser, cura multidimensional e iluminação. Você veja, primeiro a pessoa desperta. Cura multidimensional tem a ver com os vários fractais. Os vários fractais tem a ver com os vários fractais de alma. E a iluminação. Esse é o módulo 1. O módulo 2. Os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. O módulo 3. As 7 leis herméticas. Não lembro de cor, mas eu sei que a primeira lei é que o universo é mental, tem a polaridade, é uma delas, tem a lei da correspondência, ou melhor, a correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Então, são 7 leis, agora eu não lembro de cor de cabeça, mas é bem interessante porque essas leis herméticas, elas simplesmente é o que gera, é o que move o mundo, né? O módulo 4, Grande Fraternidade Branca e os 7 raios. Então, são 7 mestres ascensionados. O raio 1 é o Eumória, raio 2 é Kutume, raio 3, agora eu não lembro bem, eu sei que é Mestra Nada, Mestra Rovena. Eu sei que o raio 7 é o Saint Germain. Mas eles são mestres ascensionados. E eles viveram aqui na Terra, ascensionaram aqui em vida. Por isso que não é difícil nós conseguirmos isso em vida. Ter essa consciência, não é? E realmente adentrar mesmo a ascensão, não é? Porque eles conseguiram isso aqui em vida. Módulo 5, a Cabala, né? Vamos falar sobre Cabala. Módulo 5, alimentação para ascensão e cuidados terapêuticos. Nós precisamos ter certos cuidados, não é? Com as nossas energias, não é? Proteger as nossas energias, higienizar os nossos chakras, que são 7 chakras mais importantes. Módulo 7, viagem astral. Então, vamos falar um pouco sobre isso, trazer alguns exercícios, né? Teremos meditações em todos esses módulos.
para quem serve, para quem esse método funciona, né? Para que esse método funciona? Esse método funciona para pessoas que, apesar de estarem rodeadas de pessoas, sentem-se solitárias. Pessoas que estão em busca de si mesmo, em busca da sua essência intrínseca, em busca da sua própria verdade. Quem está cansado do desgaste emocional, quem está cansado do desgaste emocional causado pela inabilidade em lidar com as frequências da nova era. Isso aqui tem acontecido com todos nós, né? Nós sentimos um cansaço, mesmo, às vezes, mesmo sem ter feito nada, a pessoa sente um cansaço, né? Justamente porque são as energias da nova era, a frequência energética da nova era, que é a era de Aquários, né? Então, esse método também funciona para quem quer refletir juntos sobre algumas questões da vida. Nós vamos trazer tudo sempre assim como uma mesa redonda, né? Nós vamos discutir